Olá, Quegeniano, tudo bem? Sou o professor Márcio Branco de História e estou no treino vestibular do Enem. E eu trouxe para vocês hoje uma questão da Universidade Estadual do Ceará. É um vestibular que está fora do Enem, um vestibular muito importante na região nordeste do Brasil. E a banca é muito legal. É uma banca que nos últimos anos vem trazendo temas recorrentes, temas importantes, temas inclusive que aparecem nos outros vestibulares do Brasil. Vamos à questão então? Vamos lá. Essa questão caiu em 2018, né? E diz o seguinte: o fenômeno demográfico do rápido crescimento populacional de Vila Rica, Ouro Preto, no século XVIII está atribuído a... Olha para cá. Você reparou que eu pulei o texto e li diretamente o enunciado? Repara aqui que é uma coisa que é muito importante para quem vai fazer prova múltipla escolha. Eu preciso ler o enunciado antes de ler os textos que aparecem nas questões. Eu preciso ler o enunciado antes de ver as imagens que vêm na questão. Por quê? Porque lendo o enunciado, eu descubro o que eu preciso descobrir. Então, quando eu vou ao texto, depois de ler o enunciado, eu vou ao texto já procurando alguma ajuda para que eu acerte a minha questão. Entendeu a parada? Então, vamos voltar e vamos ler de novo. O fenômeno demográfico do rápido crescimento populacional de Ouro Preto no século XVIII é atribuído. Aí eu estou lendo. Segundo nos informa Darcy Ribeiro, em fins do século XVI, a colônia possuía 3 cidades. Presta atenção, Quegeniano. Uma coisa muito importante para você fazer na prova. Eu transformei o século XVI no primeiro ano do século XVI. Isso facilita demais a você visualizar o teu caderno, visualizar o teu material didático e assim você acertar a questão. Então, olha só. Em fins do século XVI, a colônia possuía 3 cidades, a maior delas Salvador, então sede do governo geral. Contava ainda com aproximadamente 15 mil habitantes. No final do século XVII, olha só, final do século XVII, século XVII é 1601, entendeu a parada? Salvador tinha em torno de 30 mil habitantes e Recife 20 mil. Ao final do século XVIII, ou seja, 1701, enquanto cidades centenárias como Salvador e Recife tinham por volta de 40 e 25 mil habitantes, a jovem cidade de Vila Rica, hoje Ouro Preto, elevada à categoria de vila somente em 1711, já possuía 30 mil habitantes. E aí a pergunta é por que Vila Rica, por que Ouro Preto tinha tanta gente? Galera, a resposta é bem tranquila, eu acho bem tranquila. Por quê? Porque te remete a um tema importantíssimo nas provas de história que acontecem em todo o Brasil, que é o quê? O século XVIII, o século da mineração. A mineração trouxe para Portugal, trouxe para a metrópole, enfim, o sonho do Eldorado. Quando os portugueses para cá vieram, em 1500, cruzando o Atlântico Sul, o que eles esperavam? Eles esperavam encontrar uma terra riquíssima em metais preciosos. E por isso, ao longo das décadas, eles não pararam de procurar pelo tão sonhado ouro, pela tão sonhada prata. E o que aconteceu? No final do século XVII, bandeirantes oriundos de São Vicente, enfim, na região hoje chamada de Minas Gerais, encontraram uma reserva abundante de ouro e uma reserva abundante de pedras preciosas. Moral da história? Muita gente convergiu da colônia para Minas Gerais. Muitos portugueses saíram da Europa para Minas Gerais. Muitos portugueses vieram das outras colônias do reino para Minas Gerais. Então, o afluxo populacional em Minas Gerais foi completamente atípico para uma colônia como a do Brasil, o que fez a região de Minas Gerais crescer absurdamente, gerando cidades muito grandes e cidades que tinham uma densidade demográfica tal qual as cidades europeias. E olha que coisa interessante, galera, muito interessante. Essa densidade demográfica muito alta encarecia a vida nessa cidade. Então a vida do pobre na região mineradora era muito difícil, porque como a densidade demográfica era muito alta, os preços eram muito altos. Mas mesmo assim, os pobres continuavam em Minas Gerais. Por quê?
Porque enriquecer na agricultura demora muito. Para você enriquecer na agricultura, são necessárias consecutivas colheitas de sucesso até vir o enriquecimento, certo? Em Minas Gerais não. Basta a sorte de encontrar a pepita. Basta a sorte de encontrar aquela grande pedra. Então, o sonho do ouro, o sonho da pedra preciosa, fazia com que a densidade demográfica nas cidades mineradoras fosse muito alta, o que fazia a miséria ser muito extensa. Então, poucos brasileiros eram ricos como os mineiros, mas nenhum brasileiro era tão miserável quanto o miserável de Minas Gerais. Beleza? Vamos para a questão? Vamos lá. O fenômeno demográfico do rápido crescimento populacional de Vila Rica, no século XVIII, é atribuído ao processo de interiorização da colonização portuguesa no Brasil, a partir da expansão da atividade pecuarista. Não, a atividade pecuarista demanda baixa necessidade de mão de obra. Não é isso. B. A grande migração de colonos e de pessoas oriundas de Portugal para a região que hoje é Minas Gerais, em função das descobertas de jazidas de ouro e pedras preciosas, o que fez surgirem vários centros urbanos. É essa a resposta. C. Ao estímulo ao desenvolvimento da colônia promovido pelo Marquês de Pombal. Não tem nada a ver. O Marquês de Pombal nem chegou no poder ainda, galera. D. A ocupação de vastos espaços do território da colônia por colonos espanhóis das regiões do Potosí e da Prata, quando ocorreu a União Ibérica. Isso aqui não faz sentido. Nunca marque, que é geniano, nunca marque uma opção que o professor nunca te falou. Sempre estranhe algo completamente novo. A banca, quando faz isso para te enganar. Fechado? Matamos a questão da Universidade Estadual do Ceará? Vem para o QG que a gente traz outras questões para você. Um beijo e até a próxima.